Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 10 de junho, véspera da partida entre Botafogo e Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como é bom poder falar que o Botafogo vai voltar a jogar, porque cá entre nós, período de data FIFA é chato pra cacete. Por mais que tenha um monte de jogo de várias seleções mundo afora, incluindo aí a seleção brasileira, a nossa grande paixão, sejamos sinceros e realistas, é jogo do Botafogo. E amanhã tem um clássico super importante, onde o Fluminense, segundo a Rádio Tupi, pode entrar com uma equipe bastante modificada por conta do gramado sintético. Será mesmo? Vamos falar sobre isso e também trazer aqui declaração de Jefinho. Seu retorno é esperado para final de julho, começo de agosto. O atleta falou sobre isso. Um outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos relembrar como é que está a tabela, porque ontem teve jogo. O Cuiabá marcou seus 5 primeiros gols na competição. Depois de 6 jogos sem fazer nada, não consegui balançar a rede de ninguém contra o Criciúma fora de casa, uma vitória por 5-2. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos a 350 inscritos dos 48 mil e até dia 17 de junho temos o objetivo de alcançar essa marca tão importante nessa caminhada rumo aos 50 mil. Já chegaremos lá com a ajuda de vocês. Aproveito, claro, o começo do vídeo para poder também relembrar aqui a programação do canal. Além desse Radar Alvinegro, teremos o Fala Fogão Shorts, a tradicional resenha da hora do almoço a partir de 1h05 da tarde e o Radar Alvinegro, segunda edição. Muito Botafogo, portanto, ao longo dessa segunda-feira. Acompanhe, inscreva-se, deixe o seu like. E se quiser fortalecer o nosso trabalho para além disso tudo, você também pode utilizar o botão Valeu, que está aqui abaixo do vídeo. Também é uma maneira de você contribuir com o nosso trabalho, bem como se tornando membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Dito isso, vamos em frente e vamos começar olhando aqui, claro, a tabela do Campeonato Brasileiro. Importantíssimo destacar que o Botafogo está um pontinho atrás da liderança do Campeonato Brasileiro. Somente Flamengo e Bahia estão à nossa frente. E claro, a gente tem que destacar aqui o Flamengo com 14 pontos, o Bahia com 14 e o Botafogo na terceira colocação com 13 pontos conquistados. Botafogo e Flamengo que tem o melhor ataque do campeonato. O Flamengo, claro, por conta do 6-1 na equipe do Vasco. Isso mostra como que a gente vem mantendo uma consistência interessante. O Flamengo teve esses 6 gols contra o Vasco. Anteriormente a isso, tinha marcado apenas 7 gols. O Botafogo vem fazendo gol em todo jogo, toda hora balançando as redes. E a gente espera, claro, que contra o Fluminense isso novamente possa acontecer. O Botafogo, portanto, está no G4. Terceiro lugar, mesma pontuação do São Paulo e do Atlético Paranaense. Você também tem aí o Red Bull Bragantino com 12 pontos, o Palmeiras com 11, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fortaleza com 10 pontos cada um, sempre destacando, claro, que Internacional, Cruzeiro, Atlético e Fortaleza têm jogos a menos, jogos por realizar. O Juventude tem 9 pontos conquistados, também com jogo a menos, assim como o Grêmio, que tem 6 pontos e apenas 5 partidas. Vasco, com 7 jogos realizados, tem 6 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. Fluminense, portanto, está um pontinho acima da zona do rebaixamento, o primeiro time que abre o Z4. É o Corinthians, mesma pontuação do Criciúma, mas no critério de desempate, o Criciúma fica à frente. Corinthians que agora tem o pior ataque do campeonato. Malandro, que situação. Em 7 jogos disputados, o Corinthians só fez gol em uma equipe. Contra quem? Contra o Fluminense, que tem a segunda pior defesa do campeonato. Essa é uma informação relevante, claro. Era a pior defesa até o clássico entre Vasco e Flamengo. Mas os 6 gols que o Vasco sofreu, a equipe do Vasco foi a 17 gols sofridos em apenas 7 partidas. Uma média surreal de tão ruim, mas o tricolor das Laranjeiras não fica tão distante assim. 13 gols sofridos em 7 jogos dá uma média de quase 2 gols sofridos por partida. Então, claro, o Botafogo tem que buscar se aproveitar disso. E quando a gente fala sobre o Botafogo tem que se aproveitar disso, claro, a gente vai pensar na escalação de ambas as equipes. Pelo lado do Botafogo, a gente pode ter o John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Cuiabano. Imagino que ele seja o titular.
fez uma partidaça contra o Corinthians e depois dessa pausa para a data FIFA, estando tudo ok, imagino que ele possa novamente jogar e eu, pelo menos, colocaria o cuiabano como titular. E você, Fogão? Hugo ou Cuiabano? Qual que seria o seu titular para essa partida contra o Fluminense? No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas. Aí entra uma questão. O Danilo está suspenso, beleza. Mas o Tietê vai começar jogando? Ele vai fazer como fez, por exemplo, diante do Corinthians? Será? Você coloca ali Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Romero, Tietê? Será? Com o Júnior Santos mais adiantado? Ou você pode botar um 4-4-2 com Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Romero, Júnior Santos e Tiquinho. Qual que seria a sua opção, Fogão? Como é que você escolheria aí esse 11 inicial do Botafogo? Mesma escalação do Corinthians, só com o Gregory no lugar do Danilo ou alguma coisa diferente com o Tiquinho começando esse confronto? Pelo lado do Fluminense, conforme eu disse, a Rádio Tupi trouxe a informação de que por conta do gramado sintético, o Fernando Diniz, de repente, pode mandar a campo uma equipe alternativa, poupando jogadores aí que sentiram dores, tiveram algum problema físico. O Germancano não teve lesão constatada, é bom que se diga. Ele saiu sentindo dores no adutor da coxa diante da equipe do Juventude, ficou até o fim do confronto. Teve exame de imagem realizado e não foi constatada nenhuma lesão. Está treinando normalmente, pode enfrentar o Botafogo. O Felipe Melo, por sua vez, sentiu um problema na panturrilha, mas também não foi constatado uma lesão, um problema sério e tal, nada disso. Samuel Xavier está retornando, estava machucado, está voltando. Aí sim, um jogador que você poderia ter um pouquinho mais de precaução. Mas aí o Fluminense tem que resolver uma situação, porque o Marquinhos, que é ponta, fez a lateral direita contra o Juventude. O Guga estava na reserva. O Arias pôde jogar porque ainda não tinha se apresentado à seleção colombiana. Se de repente ele resolve poupar o Samuel Xavier e coloca o Guga na lateral direita, o Marquinhos deve ser adiantado para fazer a do Arias. E aí você teria um lado direito do Fluminense com Guga e Marquinhos, um lado esquerdo potencialmente com Marcelo e Keno. É uma possibilidade. O lado de defesa do Fluminense ali pelo lado do Marcelo tem sido um problema para eles, porque o Marcelo com a bola no pé joga muita bola, todo mundo sabe disso. Ofensivamente pode nos gerar dificuldades, mas defensivamente o time do Fluminense tem sofrido bastante por ali, porque não tem tido a dobra de marcação, a cobertura devida, porque o Marcelo no mano a mano, ele não consegue fazer uma boa fase defensiva, todo mundo sabe disso. E sempre foi assim. Agora então que está mais velho e tal, você acaba tendo uma dificuldade para acompanhar certos atletas que são mais velozes. E aí cresce a minha expectativa em cima do Luiz Henrique jogando por ali. Se o Arthur Jorge souber explorar essa fragilidade defensiva que a equipe tricolor possui, o Luiz Henrique, quem sabe, pode fazer o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo. Inclusive, eu estou torcendo muito por isso. Vi muito torcedor do Botafogo dizendo, mas o Luiz Henrique está suspenso. Na verdade, não. A transmissão no jogo contra o Corinthians passou uma informação equivocada. Porque o Luiz Henrique ele só tomou 2 cartões até aqui e são 3 que levam a suspensão. Ele foi amarelado contra o Flamengo e ele foi amarelado contra o próprio Corinthians. Então o Luiz Henrique está apto para essa partida e inclusive vai ser o titular, todo mundo sabe disso. E primeira vez que o Luiz Henrique vai estar frente a frente com o Tricolor. Time que ele deixou o Brasil, partiu para o Betis e agora está no Botafogo. Luiz Henrique que deu uma declaração dizendo que vai ficar no Botafogo pelo menos até o fim do ano. Nesse meio de ano não pensa em Lyon, nada disso. Ele quer ficar aqui porque quer fazer o Botafogo ser campeão, conseguir os resultados que o Botafogo merece, na visão do próprio Luiz Henrique. E claro, como botafoguense eu não vou discordar. Se tem uma torcida que merece ser feliz é a torcida do Botafogo, porque infelizmente a gente já sofreu pra caramba. Agora, Fogão, não sei qual vai ser a do Fernando Diniz, claro, mas um ponto que é interessante a gente comentar aqui sobre um atleta do Botafogo é o Jefinho. O Jefinho que teve aquela lesão, mais uma, infelizmente. Ele deu declaração ao GE, falou algumas questões interessantes que eu faço questão de trazer aqui para você. Abre aspas. Estou com a cabeça bem boa. Na primeira lesão, eu fiquei bem aflito. Agora estou com a cabeça boa. É algo que acontece no futebol. Não tenho certeza de quanto tempo tem, mas por volta de 1 mês eu já devo voltar. A expectativa, pelo menos a priori, de 10 semanas é final de julho, começo de agosto. Lembrando que nesse período você vai ter as oitavas da Copa do Brasil
E também logo na sequência as oitavas da Copa Libertadores. Final de julho, começo de agosto ali, a gente realmente vai ter um período de 4 semanas direto só com jogaço. Só com jogo importante. E eu espero, claro, que o Botafogo esteja bem pra caramba na ocasião. Acredito que você também, logicamente. Ele que, inclusive, falou, né, também sobre como trata essa questão da recuperação com mais naturalidade agora. Eu converso muito com meu empresário e minha mãe. Tudo tem o tempo de Deus. E eu estou mais tranquilo porque minha mãe me conforta sempre. Aqui no Botafogo, todo mundo da físio me ajuda, os médicos também. Sou grato por isso, eles têm um carinho por mim. Eu fico torcendo para que o Jefinho realmente possa deslanchar com a camisa do Botafogo. Ele ainda não conseguiu mostrar toda a capacidade que ele possui. As lesões acabam atrapalhando, não dá para negar. E na ausência do Jefinho, seria ótimo se a gente pudesse contar com o Savarino. Mas não é uma realidade, o Savarino está na Copa América e de repente vai despocar o Botafogo até além do mês de junho, vai depender do desempenho da seleção da Venezuela na Copa América. Seleção venezuelana que nas eliminatórias para a Copa está na 4ª colocação, então aquela Venezuela que está uma pancada de todo mundo, essa Venezuela não está assim não. Então a chance da Venezuela arrumar alguma coisa, até por conta do grupo que a seleção da Venezuela pegou na Copa América. Olha só, se liga só no grupo da Venezuela. Tem México, Equador e Jamaica. E são 2 que se classificam. Então, assim, cara, é difícil imaginar que a seleção venezuelana não tenha a capacidade de brigar por uma dessas vagas. Porque está demonstrando ser competitiva nas eliminatórias. E eu entendo, tem sim a possibilidade de avançar para a fase de mata-mata. E avançando, o Savarino vai acabar se ausentando do Botafogo por mais tempo, infelizmente. Diga-se, infelizmente, porque Savarino é um jogador super importante, você sabe disso. E na ausência do Savarino e do Jefinho, a gente fica na conta do chá. Porque aí você tem que pensar como é que você vai armar a equipe do Botafogo e os atletas têm que jogar uma partida atrás da outra. Não tem para onde correr. Você não tem como rodar direito o elenco ali na frente. Esse é um ponto importante da gente destacar. Enfim, por hora é isso que eu queria passar de informação para você. A gente vai conversar bastante ao longo dessa segunda-feira. Todo mundo na expectativa pelo jogo do Botafogo, não tem como ser diferente. Quando o Glorioso entra em campo, aquece o nosso coração botafoguense. E que seja um jogo com vitória, porque o Botafogo vencendo assume momentaneamente a liderança do campeonato. Só na quinta que a gente vai ter a sequência da rodada, já que na quarta-feira a seleção brasileira entra em campo novamente. Então o Botafogo vencendo o Fluminense deixa o adversário numa situação ainda mais complicada, a pressão aumenta mais ainda por lá. E do lado de cá é só alegria, a gente segue vencendo, segue pontuando, que é o que a gente quer. Ainda mais nesse mês de junho e julho. Até o momento de chegar à oitava de Copa do Brasil e Libertadores é somar o máximo de pontos possíveis. Até a partida contra o Palmeiras, são 15 jogos de Campeonato Brasileiro, 45 pontos em disputa. Então que o Botafogo possa realmente fazer um grande trabalho no período vai ser fundamental, certamente. Estou indo nessa, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um conteúdo aqui para vocês. Por hora é só. Beijo no coração, deixa o seu like, inscreva-se e volte daqui a pouquinho porque vai ter muito Botafogo ao longo dessa segunda. Fui!